Igreja viva do Senhor Jesus, paz e luz. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. De pé, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 15, versículo 13. Eu estava pronta para trazer a mensagem revelada do Espírito de Deus no dia de hoje, terça-feira, dia forte da corrente da família. Tudo pronto. E já ali com meu espírito preparado para ministrar, transbordar o que o Espírito de Deus me revelou sobre o Espírito Santo. Vou trazer a mensagem daqui a pouquinho. Quando o meu telefone toca e o apóstolo primaz desta obra me pede para abrir a Bíblia exatamente onde eu estou te pedindo para abrir a sua Bíblia. Mateus capítulo 15, versículo 13. E o Espírito de Deus trouxe esta revelação que explodiu na minha mente como um poder de um novo nível que o Espírito de Deus está nos revelando para avançarmos na nossa vida espiritual. Isso aqui é forte demais. Esse mistério que o Espírito Santo de Deus está nos revelando hoje aqui é forte demais. Eu só vou ler o texto e quero que você leia todos os dias na sua casa, de hoje, terça-feira, até domingo, porque domingo eu vou trazer a revelação profunda e vou pregar sobre isso aqui. Mas vamos ler este poder dos céus pela boca do Senhor Jesus Cristo, nos revelado poderosamente neste dia. Mateus 15, 13. De pé, vamos ler em reverência a palavra de Deus. Marque aí na sua Bíblia, porque é muito forte. Diz assim: e ele, Jesus, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Se você quer cortar uma árvore e você vai lá e corta um galho, esta árvore vai morrer, sim ou não? Não. Você pega uma árvore que está plantada e você quer arrancar esta árvore, quer que ela não cresça mais, quer que ela morra, que ela suma dali. E você vai lá e corta ela no tronco. Esta árvore vai morrer, sim ou não? Não. Uma árvore plantada só morre se ela for arrancada pelas raízes. Olha o que Jesus falou. Olha o quanto isso é forte e poderoso. Mateus 15, 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. É muito forte, né? Ou seja, para não haver mais maldição na sua vida, na minha vida, não existe outro caminho a não ser trocar as raízes da sua existência pelo poder de Deus. Assim como Deus fez com Abraão, assim como Deus fez com Moisés, com Davi, Deus quer fazer na sua vida e vai fazer na sua vida, como Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Trocou as raízes, muda tudo. Muda os frutos, muda os ramos, muda as folhas,
muda tudo. Muda tudo. Porque são as raízes que determinam a força, a vida, a qualidade da vida, da existência, do frutificar de uma árvore. Que o Espírito do Deus Todo-Poderoso te revele estas palavras profundas e poderosas do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Palavra de Deus, palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar, por favor. É muito forte isso aqui. Domingo eu vou pregar sobre isso e vai ser muito forte. Meus irmãos, nós estamos nesta corrente da família, caminhando em crescimento espiritual, em força em cima de força, revelação em cima de revelação, conhecimento sobre conhecimento, de uma forma gloriosa. E os resultados do que Deus tem feito nas vidas, nas famílias, através dessa corrente da família, são estrondosos. O que o Espírito de Deus está movendo dentro dos lares, através desta força da corrente da família, é algo que somente Deus mesmo é capaz de fazer. Que o nosso Deus seja glorificado em cada avanço em direção a grandiosas vitórias na sua família, através dessa corrente, em nome de Jesus. Repita comigo: só tem poder para pisar no inimigo quem se enche do Espírito Santo. De novo, só tem poder para pisar no inimigo quem se enche do Espírito Santo. 3, levanta a mão direita. Isso, repita comigo: só tem poder para pisar no inimigo quem se enche do Espírito Santo. 4, só tem poder para pisar no inimigo quem se enche do Espírito Santo. Muito forte. Repita bem forte comigo, Igreja Viva. Vamos lá. 5, só tem poder para pisar no inimigo quem se enche do Espírito Santo. 6, só tem poder para pisar no inimigo quem se enche do Espírito Santo. 7, bem forte. Só tem poder para pisar no inimigo quem se enche do Espírito Santo. Hoje nós vamos começar aqui no santuário a busca, a invocação do Espírito Santo de Deus. Põe a mão direita sobre a sua cabeça e repita comigo: hoje, sobre o meu corpo, virá Jeová. De novo: hoje, sobre o meu corpo, virá Jeová. 3, em nome do Espírito Santo, bem forte: hoje, sobre o meu corpo, virá Jeová. Aleluia. Pegue na sua mão a sua Bíblia, se coloque de pé no seu lugar, e eu quero que você se concentre extremamente nesta água viva do trono de Deus que vem para saciar você e te encher até transbordar do Espírito Santo de Deus. Repita comigo: aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua Bíblia de pé em reverência às Sagradas Escrituras. Lucas 10, 19 em diante. Meus irmãos, é fato que muitas igrejas que não têm a revelação do reino, que não entendem o poder do Pentecoste,
aonde o Espírito Santo de Deus entra e toma a vida de uma pessoa. Não dão esta devida importância à busca, à invocação do Espírito Santo. Então, algumas focam em muita oração, muito louvor. Outras, como eu vi nos Estados Unidos, o templo mais parece uma casa de show do que um templo de Deus. Cada um tem a sua prioridade, mas a prioridade máxima de Deus é fazer com que o Espírito dele, a terceira pessoa da Trindade augusta e divina, que antes de Jesus habitava fora do homem, por intermédio de Jesus, habite agora dentro do homem, habite agora aí dentro de você. Mas o Espírito Santo, ele não sai invadindo a vida de uma pessoa. Ele só se manifesta diante da invocação do Espírito dele, diante da invocação, da busca, da sede pelo Espírito Santo. E é esta busca que nós vamos fazer aqui hoje, diante do altar, de uma forma como você nunca viveu antes, uma experiência de poder como você nunca viveu antes na sua vida. E dia 13, no ato profético contra o diabo, você vai usar o poder do Espírito Santo que você vai receber hoje aqui, para partir para cima e botar o inimigo no lugar dele, que é debaixo dos seus pés, e devolver para casa dele tudo que ele mandou para sua casa. Tudo que não for de Deus, que estiver atuando na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida do seu filho, na vida da pessoa que você ama e está lutando por ela aqui na corrente da família, vai cair por terra, em nome de Jesus. E hoje você recebe o poder do Espírito Santo para se levantar com ousadia e coragem e partir para cima do inimigo sem medo. Porque uma pessoa que está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, o maligno não pode tocar nela. Então você vai partir para essa guerra, certo de que você não vai cutucar a cobra com vara curta, não. Você vai tacar fogo no bicho. Você vai destroçar a serpente. Você vai acabar com ele. Você está entendendo? Então vamos nos concentrar aqui no Espírito Santo, porque eu vejo que como um vaso que estava vazio, ele vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo, vai te enchendo. E a água, que é a palavra revelada, como um manancial, vai te lavando e te fazendo transbordar num poder como você nunca viveu antes. Eu sei que tem muita gente aqui que já está toda arrepiada, já está sentindo um trabalhar do Espírito Santo, já está sentindo. Mas se você se trancar, se você travar sua mente, se você não se concentrar, não vai acontecer com você. Você tem que se soltar. Você tem que, respirar fundo o ambiente do céu que está tomando esse lugar e deixar o Espírito Santo te mover, te encher, te trabalhar de dentro para fora de uma forma como você nunca viveu. Preste atenção. Se mantenha focado no Espírito, no Espírito, no Espírito, no Espírito. Em nome de Jesus. Lucas 10:19 diz assim: de pé, vamos ler em reverência a palavra de Deus. Olha o que Jesus falou. Eis que vos dou poder e autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, repita comigo, nada. De novo, nada. Terceira vez, em nome do Espírito Santo, nada lhes fará dano. Versículo 20. Mas contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus.
A sua alegria não deve ser maior em, diante da sua presença, o inimigo ficar desesperado, porque ele sabe que você é o terror do inferno. A sua alegria maior deve estar em ser luz como luz é o Pai das luzes, aonde não há variação ou sombra de mudança. Seu nome está escrito no livro da vida, irmão. Irmã, você está reinando aqui na terra com Jesus e vai reinar com Ele para todo sempre, quando os seus dias aqui terminarem. E longos serão os seus dias em nome de Jesus, porque Deus prolonga os dias do justo sobre a terra. Toda vez que você lê justo na Bíblia, você pode entender fiel. Fiel. Todas as bênçãos da Bíblia, todas as promessas estão para aqueles que são fiéis. Só tem promessa para o fiel, só tem bênção para o fiel, só tem recompensa boa para o fiel. Versículo 21. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, ou seja, se alegrando no Espírito Santo, o que ele fez? Disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Esse poder que toma a sua vida hoje aqui, Deus esconde dos sábios e cultos, aqueles que se acham entendidos e têm a sabedoria humana, para revelar a você que busca a sabedoria divina, que busca a inteligência espiritual, a fé para você vencer, para você viver de uma forma em nível alto espiritual, porque tudo na sua vida é definido no mundo espiritual. Por que Deus faz isso? Olha o que Jesus disse. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Porque Deus gosta disso. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus se revela a quem Ele quer revelar. Deus revela a quem Jesus escolhe revelar. O que Deus viu em mim? Não sei. O que Deus viu em você? Não sei. Eu sei é que eu escolho confiar nele e viver o que Ele tem preparado para mim. E sei que você também vive esta fé. Versículo 22. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, só conhece o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso de Israel. Só conhece Ele pessoalmente, o Deus da Bíblia, aquele quem Jesus escolhe revelar. São três: Deus Pai Todo-Poderoso, Deus Filho, o unigênito que se tornou o Salvador e fez de nós filhos, herdeiros e co-herdeiros nele, em Cristo. E o Espírito Santo, que é a pessoa de Deus Filho habitando dentro de nós. É o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso orientador, aquele que é a única fonte de luz verdadeira que pode explodir no nosso peito, nos fazendo luz do mundo, sal da terra, vivendo uma vida poderosa na terra, como nos promete a palavra de Deus. Aleluia. Versículo 22. Então, Jesus se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Você é um bem-aventurado, meu irmão. Minha irmã, você é uma bem-aventurada. Nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado é ser feliz. Felizes somos, porque os nossos olhos contemplam as revelações do reino dos céus nesta terra que se abrem para nós, porque Deus quis assim. Aleluia. Versículo 24. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Palavra de Deus. Palavra da salvação. Dá um beijo na sua Bíblia e pode se assentar. Você nunca vai entender o Espírito Santo. É impossível.
É impossível. É impossível entender o Espírito Santo, mas é possível receber o Espírito Santo. Você nunca vai entender por que Deus te escolheu. O que Deus viu em você. Eu nunca vou entender o que Deus viu em mim. Eu apenas vou ser aquilo que Ele quer que eu seja. Repita comigo. Quando o Espírito Santo desceu sobre mim, Ele incorporou em mim. Isso. Agora põe a mão direita no seu coração e repita comigo novamente. Quando o Espírito Santo desceu sobre mim, Ele incorporou em mim. Agora repita para você mesmo, em voz alta. Hoje eu vou ser cheio, cheio, cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo estava em Jesus. E a pomba, quando desceu, simbolizando o Espírito Santo, e o Espírito Santo entrou dentro de Jesus, a pomba sumiu. Quando Jesus ascendeu aos céus depois da sua ressurreição, e ele foi subir para se assentar à destra de Deus Pai, ele disse: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o meu Espírito, o Consolador, o Espírito Santo. E a partir deste momento, Jesus, ele soprou o Espírito dele, o fôlego da vida dele em nós. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele teve suas raízes trocadas, recebeu a revelação e a vida dele foi totalmente transformada pelo poder de Deus. O que aconteceu? Ele disse: não mais eu vivo, agora Cristo vive em mim. Morreu Saulo, o perseguidor, e nasceu Paulo, um verdadeiro apóstolo de Cristo, o primeiro apóstolo que recebeu Jesus e o chamado do apostolado por revelação. Porque quando Paulo foi levantado para o apostolado e revelado apóstolo de Cristo, Jesus já não estava mais habitando entre os homens na terra. O apóstolo Paulo nunca conviveu com Jesus pessoalmente, enquanto Jesus estava encarnado como 100% homem. Mas ele recebeu a revelação do apostolado. Foi o primeiro apóstolo da revelação do reino dos céus. E marcou como o maior dos apóstolos. Então, quando você vê a revelação, a multiforme operação do Espírito Santo de Deus, a pluralidade do agir do Espírito Santo, você entra num outro nível espiritual, o nível dos encantos de Deus, o nível que o apóstolo João, na ilha de Pátimos, viveu. Um nível de revelações profundas, direto do Espírito Santo para o seu espírito. João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que Jesus ensinou a Nicodemos sobre o Espírito Santo. João, capítulo 3, versículos do 1 em diante. Jesus vem conversar com Nicodemos e ele foi direto ao assunto com Nicodemos quando ele disse: você, Nicodemos, precisa nascer de novo. E Nicodemos não entendeu e Jesus foi claro para ele. O que seria nascer de novo? Seria nascer da água e do Espírito. A água é a palavra revelada de Deus. E o Espírito é o Espírito Santo dentro de você, como um fôlego de uma vida nova. Põe a mão direita e repita comigo o que o apóstolo Paulo disse: agora, não mais eu vivo, é Cristo quem vive em mim. Aleluia. João 3, versículos do 1 em diante. Marque na sua Bíblia. Encontro de Jesus com Nicodemos. Olha o
quanto de riqueza Jesus ensinou para Nicodemos sobre o Espírito Santo. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele era um homem sábio e entendido diante dos homens, mas ele não tinha revelação. E olha o que Jesus fez com ele. Jesus o revelou e mostrou o caminho que ele tinha que seguir. Versículo 2. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Repita comigo: eu tenho que nascer de novo. De novo, repita comigo: eu tenho que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito Santo. Versículo 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? Ele só enxergava com os olhos carnais, naturais. Ele não tinha abertura para sensibilidade espiritual. Humildade. Até aqui ele não teve humildade para poder ouvir o Espírito que fala, que sussurra. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis, apóstola? Eu não sei. Você sabe o que é? Não, você não sabe. Os teólogos morrem de estudar. Eu sou teóloga, eu sou doutora em teologia e não sei, e os teólogos vão morrer sem saber. Porque gemidos inexprimíveis é algo muito íntimo do Espírito Santo. Rogando, intercedendo, clamando a Deus como nosso intercessor. É forte demais. É forte demais. Mas o Espírito Santo faz isso por todo mundo? Não. Não. Por isso ele tem que ser invocado, ele tem que ser buscado. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então Nicodemos perguntou para Jesus: como que pode uma pessoa velha nascer de novo? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Olha o que ele disse. Cego espiritualmente. Versículo 5. Respondeu Jesus: digo a verdade. Observa que Jesus sempre afirmava: esta é a verdade. Todo o resto é mentira. A única verdade é essa. E conhecereis a verdade e ela vai te libertar. Te libertar do quê? Te libertar das mentiras deste mundo de trevas. Te libertar dos enganos. Te libertar do homem, da mulher. E te ligar direto ao Espírito de Deus. Te fazer um ser vertical. Conectado direto a Deus. Ninguém pode entrar no reino dos céus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso nos é necessário nascer de novo. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. Para onde ele quiser ir, ele sopra. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito, ou seja, vivem na direção do Espírito Santo. É uma pessoa que não consegue ser compreendida por causa do mistério de Deus que a envolve. Mas o poder que nutre a sua vida, que te sustenta, é algo inabalável. Porque o único ser inabalável é Deus. E o Espírito dele dentro de você te faz inabalável. Te faz poderoso nessa terra. Perguntou Nicodemos, versículo 9. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por favor. Como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Olha só.
Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Tudo é uma decisão. Você decide crer. Você decide. E você decide se abrir para o Espírito Santo trabalhar em você. Você decide tomar a decisão. Você decide, numa decisão, viver uma experiência com Deus. Deixar o Espírito Santo te guiar. Soltar o seu corpo para ser arrebatado e tomado pelo Espírito Santo. Soltar a sua língua para ela ser tomada pelo mistério da língua dos anjos de Deus. Abrir o seu espírito. Abrir a sua mente para ser tomada pelo Espírito Santo. Versículo 13. Ninguém jamais subiu ao céu, segue Jesus dizendo e ensinando, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Aqui é muito forte porque Jesus deixa muito marcado que ele, enquanto esteve aqui na terra, representava a nós, filhos dos homens, filho do homem, 100% homem. Jesus, enquanto esteve aqui na terra, foi 100% homem. Tudo que você já passou na sua vida, tudo que você vai passar, tudo que você já viveu até aqui, toda dor, por pior que tenha sido ela, por mais incompreendido que você se sentiu, tenha certeza absoluta que Jesus passou exatamente isso aí que você está passando. Jesus viveu o extremo da dor em todas as áreas da vida de uma pessoa. Jesus, ele chegou a ter uma depressão num grau absurdo, absurdamente alto, máximo de todas as enfermidades Jesus sentiu na pele. E ele teve depressão a tal ponto de suar sangue. O corpo dele gritava. E a maior dor dele, de todas as dores que ele sofreu, não foi nenhuma enfermidade emocional, física, mental. A maior dor de Jesus foi a ausência do Pai. Foi a dor de clamar ao Pai no Getsemane, na cruz, e não ser respondido. E essa é a dor da alma de muita gente que insiste em viver uma vida longe de Deus. Pense nisso. Deus é o nosso fôlego de vida. O Senhor, como disse Davi, o Senhor é a minha vida. O Senhor é a minha vida. E como diz o meu pai, o apóstolo, e eu digo isso todos os dias, várias vezes ao dia, ai de mim, se não fosse o Espírito Santo. Jesus prossegue ensinando. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Ele diz, jamais, versículo 13, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Então, Jesus, ele e Deus nunca se separaram. A primeira vez que ele se separou de Deus foi para vir à terra como homem. Então ele, sendo Deus, se fez homem e habitou entre nós, sendo 100% homem. Quando ele ascendeu aos céus, no céu, como homem, com o corpo glorificado, ele subiu. E lá no céu, assentado à destra de Deus, como Filho do Homem, ele nos representa. E aqui na terra, por causa do que Jesus fez na cruz, hoje nós representamos Deus como filhos do Deus vivo. Nós somos filhos de Deus por causa do que Jesus fez na cruz por nós. Nós que conhecemos Israel e vamos todo ano a Israel, tem o calabouço de Barrabás. E aquilo ali é forte demais, nosso Deus do céu. Que lugar estremecedor. Ali você entende a sua insignificância diante da grandeza do que Jesus fez por você. E aí você entende que você nunca vai compreender por que Jesus fez isso por você. Um amor que não consegue, é intangível, é impossível alcançar, é impossível compreender. De tamanho que ele é. É imensurável. É um amor imensurável, não tem como medir. É uma coisa assim extraordinária. No calabouço de Barrabás, estava ele preso, justamente condenado à morte, porque roubou, matou, fez tudo quanto é coisa errada. E lá no calabouço de Barrabás, chegou o soldado com o decreto e deu para ele: Barrabás, você será liberto. Você
vai ser livre a partir de agora. E quando ele leu o decreto da sua liberdade, Barrabás olhou e disse: mas como? Eu tenho motivo de estar aqui. Eu mereço estar aqui. Eu fiz muita coisa errada, por isso estou aqui, mereço estar aqui. E o soldado disse: você merece a liberdade, porque alguém sem pecado algum, sem ter cometido nenhum erro, alguém inocente, escolheu morrer em seu lugar para te dar vida. Quem fez isso foi Jesus, por todos nós. Por todos nós. Então, Jesus, ele nos justifica. Ele lava as nossas vestes, purifica-nos de todos os nossos pecados, erros, falhas. E é na nossa fraqueza que a força dele se manifesta. Você está entendendo o quanto é profundo a vida com Deus? Quanto muda tudo viver uma vida verdadeira com Deus? O quanto você precisa do Espírito Santo, como você precisa do oxigênio para você viver? Põe a mão direita no seu coração e repita comigo: hoje eu vou sair daqui cheio do Espírito Santo. Aleluia. Versículo 14. Jesus prossegue dizendo: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, que Deus ordenou que ele levantasse uma serpente no deserto, algo muito misterioso para testar a obediência e o temor daquele povo a Moisés, ao profeta de Deus, porque só quem olhasse para a serpente iria ser livre da morte. E aquilo foi um símbolo de Cristo, aquilo ali foi um sinal que anunciava a vinda do Salvador. E aqui Jesus diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Só tem vida eterna quem verdadeiramente crê em Jesus. E crer é viver. Você está entendendo? Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já falei muito sobre isso aqui, falo sempre, porque aqui resume a Bíblia toda. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que deu o único Filho dele, Jesus. Movido por esse amor à humanidade, Deus fez isso. Mas só tem a salvação e alcança aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós quem verdadeiramente crer em Jesus, quem verdadeiramente se tornar um cristão, quem verdadeiramente viver para Deus. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. Preste atenção aqui. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Tem gente que não tem revelação, como Nicodemos não teve, e Jesus ensinou para ele, que olha para o pano preto e acha que o pano preto é um pano preto. O que você acha do pano preto? O pano preto é preto. O pano branco é branco. O pano vermelho é vermelho. É uma pessoa cega espiritualmente. É igualzinho Nicodemos. Jesus falou assim: é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos falou assim: ué, mas como é que eu, adulto, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Tem gente que tem esse pensamento, essa mentalidade da carne. Então não é uma pessoa espiritual. Não é uma pessoa espiritual. É uma pessoa carnal. Então como é que ela vai ser cheia do Espírito Santo? Se o Espírito Santo, ele vem por meio da nossa fé. Uma pessoa que tem revelação, uma pessoa que tem o Espírito Santo, somente uma pessoa que tem o Espírito Santo, somente uma pessoa que tem revelação, é que entende que o pano vermelho é vermelho porque simboliza, tipifica o sangue do Cordeiro. Por isso o manto da Santa Ceia é vermelho, é um pano vermelho que tipifica o sangue do Cordeiro.
que nos lavou de todo o pecado. O pano branco significa o quê? Pureza, Pai das luzes, luz que temos que ser como Ele é. Santos, porque santo Ele é. Não é por mim, é por causa dEle em mim. Por que o pano é preto? Porque ele é um imã espiritual para atrair as trevas e ser jogado fora no lugar que as trevas devem habitar. Um território do mal e não o território da sua casa. Tem gente que diz, minha casa é um inferno. E é mesmo, sabe por quê? Porque junto com a família dela moram os demônios. E inferno é lugar de demônio. Então, se você quer viver um céu na sua casa, não adianta passar perfume em casa suja. Tem que arrancar os demônios de lá. Tem que arrancar a bagagem das trevas de lá. E o pano é preto, simbolizando trevas. Fazendo a sucção espiritual de tudo que não presta e não provém de Deus. E que tem fechado o clima dentro da sua casa. Tem causado tempestades dentro da sua casa. E vai ser devolvido no terreno do mal, do inferno. Porque o lugar das trevas é junto das trevas. Trevas atraem trevas, luz atrai luz. Preste atenção. Olha o que Jesus falou. Versículo 19. Este é o julgamento. Palavras de Jesus. A minha Bíblia aqui está escrito em azul, porque ela é aquela Bíblia que as palavras de Jesus, ela tem uma cor diferenciada. Se a sua Bíblia é assim, você vai ver. Tem Bíblia que é escrita em vermelho, outras escritas em azul, outras é toda escrita em preto. Mas isso aqui quem disse foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Lê comigo aí, versículo 19. Esse é o julgamento. Qual que é o julgamento? Qual que é a verdade absoluta sobre todas as coisas? A luz veio ao mundo, Jesus. A verdade. A libertação de tudo que não presta e não provém de Deus. O caminho, a verdade e a vida. Mas os homens amaram as trevas, ou seja, buscaram o caminho fácil. Jesus veio mostrar o caminho, o sacrifício que gera milagre, o sacrifício que gera vida. Mas os homens escolheram o caminho largo, as facilidades, as mentiras, o engano. Viver por carne e não pelo Espírito. E o que aconteceu? Eles não amaram a luz, porque as suas obras eram más. Escolhendo a vida fora de Deus, sem temor a Deus, sem definir a vida em Deus. Vai dar errado uma vida dessa? Claro que vai. Não tem como dar certo fazendo errado. Jesus prossegue dizendo, versículo 20: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo as trevas. Tem muita gente que está olhando meio assim pro pano preto porque tem medo das trevas. Tem medo do bicho porque sabe que é fraco espiritualmente. Porque sabe que não tem o Espírito Santo dentro dele. Porque sabe que vai ser cutucar a cobra com vara curta. O bicho vai voltar com mais força, é lógico. O medo faz isso. Uma pessoa que verdadeiramente tem o Espírito Santo, e hoje você vai sair daqui cheio do Espírito Santo, é uma pessoa que tem ousadia, convicção, força, coragem de enfrentar tudo quanto é bicho das trevas, porque sabe que maior é a força que está do seu lado do que qualquer inimigo. Maior é a luz que está do seu lado do que qualquer treva. Mas fugir da luta vai continuar mantendo você perdedor. Fingir que o bicho não existe não vai fazer ele sumir. Vai dar mais força para ele, porque ele vai te dominar no medo. É o que Jesus falou aqui. Olha só. Temendo que as suas obras sejam manifestas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade, o que o apóstolo Paulo falou lá em Efésios 6. Embora sejamos seres humanos, a nossa luta é espiritual. E nós temos que lançar a mão de toda a armadura de Deus, de todas as ferramentas que a palavra de Deus nos dá, para partir para cima e fazer o bicho correr. Quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente, ou seja, que tenha a revelação do que está oculto, que as obras são realizadas por intermédio de Deus. É impossível uma pessoa vencer na vida fora de Deus. Impossível! Impossível!
pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo. Ela nunca será plenamente feliz fora de Deus. Nunca. Jamais. É impossível uma pessoa ser feliz fora de Deus. É impossível uma pessoa ter sucesso na vida fora de Deus. É impossível uma pessoa ser plenamente realizada fora de Deus. É impossível. É impossível. De Deus, por meio do Espírito dele e para a glória do nome dele, são absolutamente todas as coisas. Até essa luta que você está enfrentando na sua vida. É para a glória de Deus. Se você lutar e pela força de Deus vencer. Se você recuar, é para a glória do diabo. O que você vai fazer com isso? O Espírito Santo, ele se manifesta da forma que ele quer se manifestar. Então hoje aqui no santuário vai haver manifestações do Espírito Santo quando o profeta de Deus for buscar o Espírito Santo com você diante do altar. E o Espírito Santo precisa encontrar em você liberdade. O Espírito só age aonde há liberdade. Então solte a sua palavra para que você seja batizado com línguas dos anjos. Solte o seu corpo e deixe o vento do Espírito Santo te conduzir a uma experiência profunda do Espírito de Deus com o seu Espírito. Ser arrebatado ao terceiro céu, ir ao chão como foi o apóstolo João na ilha de Patmos. Deixe Deus encontrar essa intimidade com você diretamente. E isso vai acontecer diante do altar. Agora, a apóstola, eu vou chorar, ou eu vou falar línguas estranhas, ou eu vou tremer, ou eu vou começar a dar gargalhada sendo batizada pelo dom da alegria do céu, ou eu vou ir ao chão no arrebatamento. O que vai acontecer comigo, apóstolo? Não sei, irmão. Irmã, eu não sei. Só o Espírito Santo sabe. E ele vai agir perfeitamente, porque ele é perfeito. Na sua vida se encontrar liberdade para isso. Então vai se preparando e conectando o seu espírito ao trono de Deus, porque daqui a pouco diante do altar você vai ter a sua experiência com Deus. E isso vai te encher até transbordar, te encher até você se tornar um manancial da água viva do Espírito Santo, nascendo da água e do Espírito. Para encerrar, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Olha como é importante buscar o Espírito Santo. Diz a palavra de Deus que ele nos lembra de tudo que ele nos ensina. Sabe quando você está diante de uma situação da sua vida e você lembra de uma pregação que você ouviu no santuário e aquilo vem assim, quem te impressiona é o Espírito Santo te lembrando daquilo que você aprendeu com ele dentro do santuário, na palavra de Deus. Tem uma coisa muito forte que acontece comigo e com o apóstolo, é que nós dois temos como apóstolos, líderes, essa responsabilidade do Espírito de Deus de ensinar a palavra pelo Espírito, tomados de temor de Deus. Porque aqui quem fala é um instrumento, não é a Daniela com as opiniões dela, nada disso. Minha opinião, inclusive, é a de Deus, porque eu faço cativo o meu pensamento ao de Cristo. Aprendi isso com o apóstolo Paulo. E com o exemplo do meu pai, o apóstolo, que faz isso também. Porque não é mais fácil para mim, que sou apóstola, militar a batalha espiritual, do que para você. A luta é grande, mas a vitória também é grande. E se a luta é maior, a vitória é maior. O que não pode é se amedrontar diante do inimigo, é recuar. Tem que enfrentar, tem que partir para cima. E uma coisa que o apóstolo e eu ficamos assim muito impressionados com o mover da revelação do Espírito Santo, é que na mesma mensagem ministrada, com as mesmas palavras que ali milhares de pessoas estão ouvindo simultaneamente, igual está acontecendo agora, o Espírito Santo, ele revela a cada um de uma forma, a cada um de uma maneira, porque ele sabe o que você passa na sua vida. Ele sabe aonde é a sua ferida e aonde ele precisa curar. Ele sabe o que você precisa entender e ele desperta o seu espírito a esse entendimento. É muito forte isso, é cifrado. Por isso que uma pessoa de coração fechado, uma pessoa engessada pela religiosidade,
que não quer saber de ter vida com Deus, quer só como uma amante tomar de Deus aquilo que Ele tem. Me dá o que o Senhor tem, eu não quero saber de fazer a minha parte, eu não quero saber de sacrificar, eu não quero me entregar, eu não quero viver minha vida para o Senhor, eu só quero o vinde a mim, o vosso reino eu não quero, a vossa vontade eu quero só o que eu posso tomar do Senhor, como uma amante faz. Então, o Espírito Santo não revela. A pessoa ouve as mensagens do reino e na cabeça dela faz um nó, ela não entende nada. Por quê? O Espírito Santo confunde aqueles que se acham sábios, entendidos, espertalhões. Sabe aquela pessoa que quer tirar vantagem em tudo? Então, o Espírito Santo confunde essas pessoas. Porque ele revela quem ele quer revelar. Como eu li para você, você marcou aí na sua Bíblia. É muito forte isso. É muito forte. Eu me sinto muito especial. Sinto que você é muito especial aos olhos de Deus, para Ele nos revelar coisas grandes e firmes do reino dele que nós não sabemos. E Ele nos revela porque Ele quer que vivamos pelo poder da fé. Maravilhoso, Jesus. 2 Timóteo 1:7 diz assim: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder. O que é o Espírito Santo? É um espírito de poder. O que mais? De amor. Amor incomparável, imensurável. E de equilíbrio. O que é equilíbrio? Domínio. Domínio próprio, domínio da situação, domínio até sobre os seus inimigos. Deus fala assim: você dominará até a porta dos teus inimigos. Domínio. Deus nos fez para dominarmos. Dominar tudo. Pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Fecha a sua Bíblia. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Lembre-se, é você quem precisa invocá-lo e se abrir e se soltar para que Ele opere, para que Ele cure, para que Ele transforme, para que Ele restaure, para que Ele ressuscite, para que Ele revele, para que Ele opere, para que Ele te tome por completo. E eu quero que você levante as suas mãos para os céus, com muito temor e reverência. A palavra de Deus diz que é do altar que vem o fogo do céu. O fogo do céu queima do altar. E eu quero que você, com seus olhos fechados, eu vou ministrar esta música que é uma ministração do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. E você vai se conectar no trono de Deus. E você vai começar a dizer: glória, 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 glória. Aleluia, 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 glória, aleluia, glória, aleluia. Glória que sobe, é glória que desce. Glória que sobe, glória que desce. E você vai começar a soltar seu corpo, vai começar a soltar sua palavra e vai dizer glória, 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 glória. E vai deixar o Espírito Santo te encher e te tomar. E vai deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quiser com você agora. Uns vão ser batizados com a alegria do céu, vai começar a cair em gargalhada, porque o Espírito vai ser tomado de uma força de alegria muito grande. Outros vão ser curados no interior. Deus vai libertar muita gente hoje aqui agora. Pelo Espírito Santo, a luz que chega e dissipa todo o mal. Ele te enche de força e de poder. Ele te enche de autoridade. A presença do Espírito Santo te enchendo agora é esta força do céu. É esse mover do poder dos céus dentro de você. Com as suas mãos erguidas aos céus, comece a dizer glória, glória, aleluia, aleluia. Labalalai, xiriandelelei, xiricantelebás, xiriandalabás, xiriandelelei, xiriandalabás, xiriandalai, xiriandelei, xiricantelebás. Alabaralande, lande, lande, xiricantelebás, xiriandalai, xiriandelei, xiricantelebás, xiriandalai, xiriandelei, xiriandelei, xiricantelebás, xiriandalai, xiriandelei. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora, 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 em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo.
vem sobre mim, me arrebata. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, vem sobre mim, me arrebata. Espírito Santo, desce sobre mim. Espírito Santo, me enche de força, de coragem, poder. Desce sobre mim. Espírito Santo, me enche de força,